Hoje eu vou alertar aqui a rapaziada que gosta do meu canal, que acompanha o conteúdo, acha bacana. Só pra avisar, rapaziada, vou começar com uma frase que fala assim, o ditador, o tirano, ele finge aceitação, doação, para depois, quando estiver tudo conquistado, ele impor sua tirania. É mais ou menos isso que estamos vivendo. Eu nunca fiz apologia aqui a crimes, nunca falei pro cara, vai lá, bota fogo na mulher, mata na rua, nunca falei esse tipo de coisa. Mas só que eu tenho uma postura rígida, uma postura forte. Quando eu vou citar as falas das feministas, apatia total, com certeza, isso quem me acompanha sabe. Graças a Deus nós estamos vivendo uma nova geração, graças à evolução, né, as próprias red pill que as mulheres dão, nós estamos vivendo um momento novo, no qual muitos homens estão despertos. O que eu vejo? Antigamente, que nem esses cara como o da Atena, como outros Blue Pill, esses cavaleiros brancos que tem por aí, a maioria deles, vocês já perceberam, por mais que tenha alguns ainda que são minorias, que são jovens, são seres de um QI baixo, são seres que não vão galgar lugar importante nenhum na sociedade, são seres, não vamos falar inferiores, mas assim, são seres desprovidos de uma intelectualidade, de inteligência, né, e imbecis. Então eles vão usar essa, vamos colocar entre as puxação de saco deles para tentar buscar a validação de uma mulher, porque eles não conseguem, por eles só, pelo seu intelecto, pelo seu esforço, chegar em algum lugar, chamar a atenção. A única forma deles ganharem um pouquinho de migalha de atenção de uma fêmea puxando o saco dela, sendo feminista, sendo esse tipo de tralha aí que a gente acompanha nas redes sociais, que eu vou expor alguns nos vídeos aqui. Já expus já em outros vídeos atrás. Olha o perfil dos caras que participam disso. Escravo cadeirante procura uma dona sádica, porém carinhosa. Boa sorte na sua procura, logo aparece uma rainha. Misericórdia. Essa aqui que é pizza. Só queria uma pizza. Alguém para me mimar hoje? Mais um feminista entrando para a lista do cancelamento. Traição, mordida e agressão. Olha, rapaz. Feminista é você, rapaz. Fred Elbani. Quando especialista em mulher é denunciado por agressão. Olha a cara do feminista. Ih, rapaz, mais uma vez o monopólio deu errado. Tá, então vamos lá. O feminismo, ele tá se entranhando nas vísceras de tudo que está ao seu alcance visual, auditivo, toda e qualquer instituição que estiver, que ter uma quantidade de pessoas, ele está se entranhando lá dentro. Essas fotos que eu vou mostrar aí, esse tipo de coisa, mostra
Isso, o feminismo, o símbolo do feminismo, já segurando um texto os cristãs. Olha como que elas são hipócritas e mascaradas. Quem sabe, quem conhece a esquerda, quem conhece esses movimentos, principalmente o feminismo de perto, sabe que a vida toda se posicionaram contra a igreja, contra os cristãos. Inclusive elas fizeram recentemente ataque às igrejas lá no Chile, queimaram 2 igrejas lá. Mas aí aquele negócio, né? Chegou na DEUAL, corre para dentro das igrejas para se esconder lá. Para tentar achar um trouxa, um varão apetitoso, igual falava o Fúria, para plantar a semente de Abraão, igual ele falava também, você lembra dele? Então, o desespero das balzaquianas, né? Só que em contrapartida, as novinhas ainda estão na época do carrossel de Gandhi, do oba-oba. Então o que acontece? Também vão virar balzaquianas e vai ser pior para elas, porque as feministas estão sendo desmascaradas todos os dias, uma quantidade enorme. Eu fico muito contente quando eu faço um tour pela internet, eu vejo o tanto que os jovens, que os caras estão sendo tão alinhados à filosofia MGTOW. Tem muitos, só que tem caras que ainda precisam ser um pouco mais lapidados, mas já estão no caminho certo, já estão indo para um caminho menos nocivo. Só assim, cara, para nós termos um pouquinho de paz lá no futuro, porque se deixarem, não sabemos, não dá para se imaginar o tipo de ambiente que ia se criar com a total servidão dos homens a ser feminista. E o que acontece? Esses homenzinhos que ficam do lado delas são só pesos mortos. Os cavalheiros, os grupios, a maioria já são velhos, já estão com a máquina quase parando. Ou seja, essa nova geração, essa próxima década, vai ter muita mudança. E o feminismo já está colhendo os frutos dessa toxicidade dele. As novinhas ainda não perceberam, porque elas estão na época da sua beleza, na época do seu poder de barganha. Mas pergunta para as balzacas que estão dentro da igreja evangélica se elas já não sentiram o peso do feminismo. Claro que elas não vão falar, porque elas são soberbas, orgulhosas. Elas não vão ter essa honestidade de contarem. Mas se você analisar, olhar a vida delas, você vai perceber que sim, o peso veio e com juros e correção monetária. Para quem não sabe, eu já tive umas 10 páginas no Face derrubada, perfil no Face derrubado. Aí agora eu não consigo fazer mais perfis no Face, porque eu consegui criar uns 10 e-mails da Google, mas agora eles querem número para criar. Aí não dá certo, no Face eu já não tô ativo tanto. Outras redes sociais, Twitter, essas outras redes eu já nem tento, porque acho que a censura é maior lá. No Instagram eu tenho uma página, quem quiser me seguir lá, compartilhar também, eu tenho lá, quem quiser mandar relatos, falar alguma coisa comigo, eu tenho a Goblin MGTOW. Sim, eu já percebi, eu vou colocar uma foto aí de uma página feminista que eu vou expor aqui, se vocês quiserem lá, zoar, tá aí a página, todas essas páginas aí que eu vou colocar aí, se vocês quiserem lá, fazer o que quiser, acharem certo, vão e façam. Não deixe essa censura te limitar a agir, não. Cara, assim, o feminismo, ele está, eu vi, no rap, no rock e nas igrejas evangélicas. Foi os lugares que eu achei e confirmei. Você vê como que essas mulheres são baixas e sujas. Essa tal de Elaine aí, que é a mulher do Mano Brown, do Racionais, ela
Um tempo desse apareceu atacando, falando coisas assim, que era pra ela lavar essa roupa suja em casa, falando que o cara traía ela, que não sei mais o que o cara nunca respeitou ela, que ele era ruim. Mas assim, que ela falando um monte de coisa mal a respeito do Mano Brown, né? Ela dando entrevista, tipo, chorando e tal, não sei o que. Uma vez eu vi uma entrevista dela que ela falou umas coisas em detrimento da imagem dele. Mas ela tá casada com ele até hoje, ou seja, ali a sombra é boa, né? Quando a sombra é boa, ninguém quer sair de baixo. Ela conseguiu fazer faculdade devido a ele, né? Ela conseguiu criar os filhos, ter um nome, os filhos conseguiram saírem da periferia devido a ele. Ela conseguiu ser tipo essa embaixadora do rap, porque as mulheres, elas são assim, elas pegam as feministas, o sofrimento que os caras passou, o homem passou, elas pegam a luta do cara, tudo, ela ganha de mão beijada, tudo que o cara teve, ficam lutando, ficam militando, falando que conquistaram, né, e se beneficiam e depois querem tomar o protagonismo de qualquer coisa, em qualquer lugar, que os homens teve para conquistar essa coisa. Eu vou falar primeiro do rap. O rap, esses caras racionais, quem é antiga aí sabe, que na década de 90, e outros grupos também de rap, mas o mais destacado é o Racionais, né? Sabe que, assim, não vou dizer preconceito, mas a rejeição, a aversão a quem falava de rap, quem ouvia rap, quem usava roupa, que tinha umas roupas de rap, assim. Eu lembro uma vez eu comprei, cara, uma roupa do rap, uma camisa, que tinha a foto do Mano Brown, assim, escrito Zona Sul. Porra, tomei uma coça da minha mãe, na época, uma coça boa, rasgou minha camisa e tudo mais. Aí, tu vê. Então, cara, esse Mano Brown, nessa época, ele apanhou outros homens, elas falam, pelo menos vocês andam na rua, não é ameaça pra ele. Ele, o Mano Brown, o próprio Mano Brown falava que ele achava que ele ia chegar aos 28 anos, 28 ou 18, 28, isso. 28 anos pra ele era assim, um absurdo ter chegado aos 28 pra ele já tinha quebrado a expectativa de vida do cara pobre lá do bairro onde ele morava em muitos anos. E parece que a expectativa na época era 18, 19, não sei. Aí você vê, o cara passou um monte de coisa, um monte de sofrimento muito pior que era. Quando você mostra aí, que nem eu mostrei um vídeo aí que me censurou, YouTube me censurou, eu peguei no próprio YouTube. A mulher tava roubando, a segurança deu um corretivo nela lá, então não sei o que, eu vi uma feminista tinha stalkeado e dado dislike. Assim, aquilo ali são de graça pra ela. Porque se você pega uma feminista e leve numa delegacia, quando um homem faz alguma coisa, e mostrem, e tinha que mostrar essas partes para elas verem que elas se vitimizam muito, elas são muito frufrus, muito, aquilo ali são de graça, aquilo ali é um tapinha de bater na bunda do neném pra ver se ele tá bem de saúde, dá aquele chorinho, sabe? Quando o neném nasce, dá um tapinha na bunda, ele dá uma choradinha, uma rotada, pra ver se tá bem, Então, mais ou menos isso. Os caras passaram muito mais coisa. Se ela acha que ela sofreu, os caras que eram frente de sair, que fez essa militância pra isso aí acontecer, eles passaram muito, 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 muito mais coisas pior do que vocês imaginam. Se a gente andar na rua, a gente pode ser estuprado. Os caras levaram bala, levaram todo tipo de trauma psicológico do mental deles estarem abalados. Devido só deles serem homens e periféricos. Aí era pior para eles, se fosse mulher para eles numa periferia, era melhor, porque ainda tem um tipo de defesa. Mas o homem periférico, ele é muito mais vulnerável às mazelas sociais, à violência, todo outro tipo de coisa. Eu não vou entrar no mérito que se eles eram certos ou se eles eram errados. Eu tô falando apenas assim da história, que as feministas se vitimizam tanto. Aí chega uma feministinha dessa igual a mulher dele agora,
ela vai lá na Globo, faz entrevistinha, eu sou mulher, empresária do Racionais, formada. Então, e ainda assim, falando mal do cara, o cara pra ela ainda não presta. Entendeu como é que é? Mas não presta, mas ela tá com ele, né? Então é desse jeito que as coisas, né, cara? As mulheres são ingratas, então você não se doe pra qualquer tipo de mulher. E vou falar agora também a respeito das igrejas evangélicas. Você vê a foto dessa mulher que eu vou colocar aí. Você acha que essa pessoa, ela é um tipo de gente para falar no nome de Deus, para falar da palavra de Deus, cara? A mulher sendo feminista, defendendo causas totalmente contra a Bíblia. Quem leu a Bíblia, entende a Bíblia, sabe que não tem como você ser feminista e ser cristã. Essas mulheres que estão nas igrejas evangélicas são todas feministas que estão escondidas lá dentro. Essas mulheres aí, a maioria, muito poucas mulheres que estão lá por causa da fé. Só aquelas que já são antigas lá dentro, já vêm de berço, mas essas que correram agora para dentro das igrejas aí, não, essas aí. E até aquelas que vêm de berço, tem umas que já estão intoxicadas, porque essas que correram para dentro das igrejas fazem essa militância de forma subliminar lá dentro. É desse jeito, a mulher fazendo militância nas igrejas evangélicas também. Aí vai um trouxa lá, um gado, ele cai na mão do pastor, o pastor doido pra rua, igual eles falam, arrancar a lã da ovelha, que é pegar o dinheiro do cara, com dízimo. E enfia uma mulher dessa, uma tralha dessa na vida dele. Depois que dá merda, ninguém vai estar lá do lado do cara, porque o cara é o primeiro a ser apontado, ser taxado. O homem, ele é muito cobrado, as mulheres são muito vitimistas. E não param com esse espírito de vitimismo, e as pessoas, a sociedade, ela tende a taxar sempre o homem como o errado da história, como um vilão, né? Ela não entende o tanto que o homem é cobrado, a mulher sempre como coitadinha, como a oprimida. Mas se você for colocar na balança, igual eu falei desse caso aí, entre o homem e a mulher, uma periférica, é uma viatura. Ela não vai parar a mulher. É muito difícil, cara, pra parar uma mulher. Eles não chegam esculachando, não. Agora, um homem, não é antigo, assim, tô falando mais antigo. Agora já virou tão vitimismo que por isso tem medo, assim, de encostar nos caras, porque o vitimismo tá demais. Mas eu tô falando assim, o homem, ele era bem mais suscetível. Até outros homens fazerem covardia com eles, fazerem o mal com eles. Bem mais do que com a mulher. E elas que esse vitimismo todo. Então, se os homens não abrissem os olhos, o que eu fico feliz é isso, é que se eles não abrissem os olhos, eles iam ser escravos das mulheres. Porque elas querem, na verdade, a destruição do homem, usando sempre o mesmo argumento. O estupro da mulher, o estupro, ela só tem isso para falar. Você entra numa página feminista, só tem isso. Elas não conseguem falar outra coisa. Apontar fatos mesmo reais. Por que elas não citam o estupro dos meninos, né? Porque tem meninos que são estuprados. Entra numa página feminista e olha lá pra você ver se tem. Não tem. Não tem. A militância delas não é a favor. Que elas é contra o estupro. Não, elas é a favor de usar essa falácia estupro. Que acontece com algumas mulheres, assim como acontece com os meninos, certo? Se elas fossem realmente contra esse estupro, elas militarem contra o estupro em si, não apenas ficando defendendo o gênero feminino e querendo ganhar privilégios, benefícios para as mulheres, cargos públicos, cotas em empresa. Elas querem tirar os homens da sociedade inteira e deixarem eles à margem, ao exílio social. Eu já falei isso, vou repetir. Se elas fossem mesmo contra o estupro, elas iam adotar essa postura. Não fazer só as mulheres. Elas usam então essa falácia do estupro, essa minoria de mulheres estupradas. Elas usam isso ao bem de uma causa egoísta que é o feminismo, que é o bem das mulheres em detrimento dos homens. Porque se elas, igual eu falei, se elas fossem contra o estupro, elas falavam a respeito dos meninos, garotos estuprados, né? Ninguém fala isso, ninguém milita. Por quê? Porque elas são umas hipócritas, que são crianças.
Se elas respeitassem o ser humano, elas falavam deles também. Elas não falavam apenas das mulheres, não faziam essa questão de falar apenas das mulheres, para as mulheres, sempre levando esse nome mulheres lá em cima, querendo mentir, empoderar, o quê? Então, essa geração dos homens novos, que estão despertos, vão se negar a se envolver com essas modernetes. Elas vão ter um boicote, vão ter um troco a respeito dessa apatia que elas depositaram aos homens. E isso, cara, vai ter um dano tremendo para elas, porque elas vão encalhar, elas vão ficar umas mulheres encalhadas, muitos já estão encalhadas, inclusive as encalhadas estão correndo para as igrejas evangélicas para tentar arrumar um varão, porque o relógio biológico não para. Ela já sabe que é uma luta contra o tempo agora. É questão de muita sorte elas conseguirem arrumarem um trouxa. E as novinhas que ainda estão na Dear Paul, no carrossel de grande, o que elas fazem? Elas não querem ideias, estão gerando até atrito umas com as outras. Não querem papo. Por quê? Porque as novinhas querem curtir, aproveitar esse momento. A festa ainda não acabou para as novinhas, mas para as balzacas já acabou há muito tempo. Só que para as novinhas tem uma notícia triste. Vai ser pior para elas do que para as balzacas, né? A novinha não vai ter tanto recurso estatal e mais, vai ter uma maior quantidade de homens despertos. E o relógio biológico das novinhas já está correndo, o relógio não para, tá? O relógio está rodando. Então daqui 10 anos, vou te colocar, daqui 10 anos, 2030, o baque vai ser grande, porque os homens vão estar bem economicamente, elas vão estar feias, vão estar embarangando, e doida para arrumar um marido, querendo ir, o que elas vão fazer? Vão na igreja evangélica, mas até lá elas já estão manjadas, porque dentro da igreja a Red Pill está chegando. Eu entro em comunidades, em páginas cristãs, eu entrava essas páginas que eu tinha no Face, eu jogava Red Pill lá, muitos caras vieram pro meu canal, estão aí, eu sei que eles estão aí, que eles se inscreveram. Então assim, a coisa não está nada boa. Quando chegar esse 2030, quando chegar esse período novo, elas vão estar desesperadas, mais do que as balzacas de hoje, porque a coisa vai estar mais estreita para elas. Inclusive as empresas, com essa militância delas nas empresas, nas instituições, quanto mais elas militarem, mais a retaliação vai ser forte para elas. Quanto mais elas exigirem, darem prejuízo para as pessoas agirem de má fé, mais elas vão colher esse mal que elas vão fazer. Porque elas estão plantando uma coisa que elas vão colher, né? Não vai ter como elas fugirem disso. Ou seja, as empresas vão evitar daqui uns tempos ter obrigação de contratar as mulheres. Vão ter que obrigar as empresas a contratar, porque elas vão dar problema, processo. Eu já expliquei. Igual aconteceu nos Estados Unidos, ela já está acontecendo lá. Em outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos, os deficientes fizeram uma lei para os deficientes, para as empresas contratarem deficientes. Os deficientes, na verdade, eles começaram a ser boicotados nas empresas. De vez de ajudarem eles, atrapalhou. É o que vai acontecer com as colheres aqui. Entendeu? É triste o que o tempo vai fazer com essas novinhas de hoje. E o que já faz com essas balzacas, entendeu? Elas não precisam elas ficarem esquentando a cabeça, deixa elas pensarem que estão empoderadas. Eu coloquei um vídeo aí também que eu vou colocar, a respeito das medidas do Face. Cara, é muita coisa que a gente vê na internet, muita conteúdo tóxico. Então você tem que buscar, cara, se aprimorar cada vez mais, juntar uma grana, ter uns pés no chão, não ser bobo, porque a coisa não está fácil. Não caia nesses contos dessas mulheres, até mesmo de amigos, né? Eu sou ghost, eu já nem tenho esse tipo de coisa.
muito poucos, e a maioria são senhores de idade. Então é aquilo, cara. Se você quiser ter paz, tranquilidade e prosperidade na sua vida, você mantém a sua disciplina, controle seus instintos, e você verá que os frutos disso será muito melhor do que você colocar para dentro da sua vida uma pessoa totalmente intoxicada, que dentro dela mesma ela é um problema para ela. Imagina para você. Você vê o tipo de contradições que essas mulheres falam. Elas toda hora mudam o discurso, elas entre elas se degladiam. É um rolo, é uma intoxicidade, uma loucura, um esvairo total. Um abraço do Gob.